Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula a partir de agora. Agora vai dar certo. Eu vou fazer logo a chamada. Ou vou deixar para o finalzinho. Vou deixar para o finalzinho, que é melhor, né? Porque aí fica mais bacana. É o seguinte, minha gente, é o seguinte. A aula de hoje é na página 71, 73 do livro de vocês. É um pouco sobre... É o Kelvin Oliveira. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, na página 71 do livro de vocês, pessoal, página 71, deixa eu só voltar aqui, página 71 a 73, 71 a 73, um pouco mais sobre a tonicidade das palavras, questões 1 e 3 do livro de vocês, tá? Um pouco falando sobre a sílaba tônica, né? Revisando o que a gente aprendeu, tá? Mas no momento agora, nós vamos voltar para cá, eu quero que vocês se voltem totalmente para cá, para a telazinha, tá certo? Que eu vou mostrar aqui agora, vou fazer a explanação. Vou apresentar aqui a tela, porque não estava apresentando. Telazinha aqui. Então nós temos aqui no momento, nós temos a Luna Sofia, o João Kelvin, a Letícia Ribeiro, a Paz Souza. Quem é Paz Souza? Para me ficar sabendo aqui. Aí tem o Luiz Henrique, Maria Isabel Igreja. A Fatinha. A Fátima, Maria de Fátima, né? E a Graziele Santiago. Presente. Pronto, então vamos dar início aqui, pessoal. Vamos fazer aqui a apresentação do começo, né? E vamos ver aqui. YouTube Slide, mostrar modo de tela. Está pronto aqui. Então vamos lá. Pessoal, o que vocês estão visualizando aí no momento? Alguém está visualizando alguma coisa? Negócio amarelo. Ah, sim. Vocês estão visualizando o slide aqui, né? Isso. Então nós vamos aqui, pessoal, iniciar o nosso conteúdo falando sobre a redação, tá? Nossa redação. Vamos lá. Redação, dissertação, argumentativo. Vamos falar, nosso assunto basicamente hoje é justamente isso, a redação do projeto Agrinho. Projeto Agrinho, que é um projeto que vem sendo trabalhado ao longo de muitos anos no estado do Ceará, né? Que é uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar, e também com a SESCOP, que também é uma entidade que está trabalhando junto ao Senar, tá certo? Que vem trabalhando várias temáticas dos anos anteriores, né? Trabalhamos a área da saúde, né? Questão da dengue, questão ligada a outras doenças que vem abrangendo o país inteiro. Então, esse ano, o projeto Agrinho está com o tema cooperativismo, não é isso?
que a gente trabalhou já alguns conceitos, a cartilha do Agrinho, trabalhamos alguns conceitos importantes do cooperativismo, né? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é trabalhar o tema dissertação argumentativa. Vamos já esmiuçar aqui para a gente saber o que é isso, tá? Então, levar os alunos, o objetivo desta aula é levar os alunos ao conhecimento acerca da dissertação, suas estruturas e características, produção de um texto argumentativo, tendo como referência o tema cooperativismo, proposta dada pelo programa Agrinho. Então, este é o objetivo central. Vamos conhecer o que é a dissertação argumentativa, qual é o objetivo dela, vamos ver a estrutura da redação, vamos fazer aqui uma pequena abordagem sobre este assunto, vamos estudar um pouquinho sobre o tema cooperativismo e vamos ver como é que se comporta, como é que a gente vai iniciar a produção desse texto. Então, primeiro de tudo, vamos saber, é claro, o que é essa tal dissertação argumentativa, né? Primeiro de tudo, pessoal, a dissertação argumentativa é uma modalidade textual que é adotada nos vestibulares, nos concursos. Constantemente, quando você for fazer o concurso para qualquer emprego que você queira assumir, ou até mesmo o vestibular, que você for prestar vestibular em alguma universidade, sempre vai aparecer essa tal de redação, dissertação. Sempre eles pedem para vocês escrever uma dissertação argumentativa, tá? Quase sempre os concursos, as universidades, quando você vai prestar vestibular, você tem que aprender a fazer uma dissertação, porque o aluno que não sabe fazer uma dissertação, tá? É como se ele não tivesse estudado. É como praticamente o estudo que ele estudou não serve de nada, porque ele tem que aprender a fazer um texto, não é? Então, para isso, nós estamos aqui estudando aqui esses conceitos básicos do que é o texto dissertativo, para a gente poder, é claro, escrever, né? Então, o texto dissertativo argumentativo, o que é isso, minha gente? Olha, vamos entender. A palavra dissertativo argumentativo é um texto, é um tipo de texto que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicações fundamentadas. Pronto. O professor está falando grego para mim, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Vamos lá, vamos falar no nosso português mesmo, tá? Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? Pronto, é um texto, como qualquer outro, em que você, aluno, vai dar uma opinião a respeito de um determinado tema. Vou voltar aqui porque tem gente entrando, tá certo? Tem gente entrando aqui. A Maria Isabel. Vou apresentar aqui do atual. Então, traduzindo o que a gente falou aqui, o que é um texto dissertativo argumentativo? É um tipo de texto como qualquer outro. Você sabe o que é um texto, não é isso? Não preciso estar dizendo aqui o que é um texto, você sabe o que é, né? Você vai escrever sobre algo, tá? Agora, é diferente de eu dizer, olha, isso aqui é um copo, pronto, isso aqui é um copo, eu vou dizer, é um copo que serve para a gente beber café, pronto. Isso aqui, o que eu estou fazendo é um texto. Só que esse texto aqui que eu estou dizendo, isso é um copo que serve para fazer café. Isso aqui é um texto descritivo. Você está descrevendo as características desse copo, eu estou falando sobre a utilidade dele. O fato é que no texto argumentativo, você, em vez de dar descrição do copo, você vai ter que dar uma opinião sobre o copo. Por exemplo, aqui, estou falando sobre o copo. Então, vou dar uma opinião minha sobre o copo. Então, o que quer dizer o quê? Que
No texto dissertativo, minha gente, você vai dar uma opinião a respeito de um assunto. Ou seja, se você vai dar uma opinião a respeito de um assunto, no caso é cooperativismo, você tem que ter em mente o que é cooperativismo, né? O que é cooperativismo, para que serve? Para que serve o cooperativismo? Qual a importância do cooperativismo? Ixi, tem muitas importâncias aí no cooperativismo, né? E a gente viu na leitura dos textos, da cartilhinha que vocês receberam, né? Então vocês têm que ter em mente isso, né? Quando eu vou escrever um texto sobre algo, eu tenho que ter na mente o assunto. Por quê? O que é o assunto? É o que eu aprendi, é o que eu sei sobre isso. Se eu vou escrever sobre a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, eu tenho que ter em mente o que foi a Primeira Guerra Mundial, qual foi o motivo da Primeira Guerra Mundial, quem foram os países que participaram da Primeira Guerra Mundial, né? Eu tenho que ter tudo isso, todas essas informações na cabeça, né? Agora, como é que eu vou escrever sobre um determinado assunto se eu não sei, né? Se eu não sei como começar, nem por onde começar. Então, o objetivo aqui desta aula de hoje é mostrar os passo a passo como você construir o seu texto. Então, primeiramente, você tem que saber o que é uma dissertação, né? Que é o que? Um tipo de texto que consiste na defesa. Você vai fazer uma defesa de uma ideia por meio de argumentos. O argumento é o quê? São os exemplos que você vai citar, né? Se eu estou falando desse celular, eu tenho... Qual é a defesa? A minha defesa. Vamos supor aqui. Esse celular, ele é fantástico, excelente, maravilhoso. Agora, isso é o quê? A minha tese. Agora, por que eu vou explicar? Se eu estou dizendo que ele é maravilhoso, que ele é excelente, eu tenho que explicar, eu tenho que tentar convencer, né, o meu interlocutor do que ele é bom. Como é que eu vou fazer isso? Apresentando característica do produto, dizendo, olha, ele é fácil, ele tem um design gráfico excelente, né? Ele tem aplicativos que facilitam o dia a dia, né? O que mais? É versátil, é ergonômico. Então, tudo isso são argumentos que eu estou colocando para tentar convencer o meu interlocutor. Tá entendendo? Então, qual é o objetivo central? Qual é o objetivo central do texto dissertativo? O objetivo central do texto dissertativo é a formação de opinião do leitor, tá? Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem através de argumentação. Então, assim, para mim ter um texto dissertativo excelente, eu tenho que avaliar ele, se ele realmente convence ou não ao meu interlocutor, tá? Porque o objetivo central do texto dissertativo é convencer por meio de argumentos. E eu já expliquei para você o que é um argumento. Argumento é o quê? É uma caracterização, né, daquela coisa que eu estou abordando, né? Se eu estou falando sobre o que é cooperativismo, aí eu vou ter que dizer, ó, cooperativismo é a ação das pessoas que trabalham juntos em um objetivo comum. Pronto. Isso é a minha tese. Qual é o meu argumento? Aí sim eu vou citar exemplos de cooperação. Vamos citar um exemplo de cooperação na minha casa, lá no meu trabalho, na minha comunidade. Quantos tipos de cooperação eu tenho na minha casa? Por exemplo, na minha casa eu coopero. Então, o que é cooperar? É participar, é ajudar. Então, quando eu estou ajudando o colega, né? Quando eu ajudo um velhinho a ultrapassar uma rua movimentada, eu estou fazendo o quê? Eu estou cooperando, tá? Então, são exemplos que você pode abordar na sua redação. Ou seja, são argumentos que você pode colocar. Exemplo, vai colocando exemplos de cooperação.
Ficou aqui claro, pessoal, nessa explicação aqui do que é uma dissertação argumentativa? Algum comentário de vocês? Hein, pessoal? Vamos lá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, vejamos. Professor, ainda tem que não. Ainda tem que levar de volta a redação? Você já fez a sua? Ainda não. Pronto, então vocês vão, a partir de hoje, tá? A partir de hoje vocês já vão começar, tá? Você faz o primeiro parágrafo, fez o primeiro parágrafo de introdução, você manda para mim. Aí você mostra para mim, professor, eu fiz assim, o que você acha? Vocês vão entrar em contato comigo, tá bom? Vamos lá, então, fazendo aqui uma revisão. Então, o texto dissertativo argumentativo é o quê? Um tipo de texto que consiste na defesa. Não, você vai defender, professor. Eu vou defender o quê? Um assunto. O que é defender um assunto? É você falar sobre aquela coisa, né? A defesa de uma ideia. Qual a ideia que você tem sobre o que é cooperativismo? Né? Por exemplo. E isso é feito através de argumentos. Que o argumentos é o quê, pessoal? São exemplos que você vai colocar lá no texto. São exemplos que você coloca lá no texto. Exemplos de tipos de cooperativismo. Exemplos, né? Que você vai colocar lá no texto de cooperativismo, né? Você vai colocar exemplos lá, exemplificando, na minha casa, no meu trabalho, na escola, é um exemplo. Nós temos exemplos de cooperativismo, enfim. O que está entrando aqui? Vixe Maria. Então, o objetivo central dele é o quê? É formação da opinião do leitor, né? Caracterizado por meio de, caracterizando por tentar convencer ou persuadir o meu interlocutor. Então, o objetivo central do texto argumentativo é justamente convencer, por meio de opiniões, por meio de exemplos, enfim. A dissertação, pessoal, como a gente viu anteriormente, ela possui 3 estágios, 3 partes importantes. A primeira delas é a introdução, tá certo, pessoal? É a introdução. A primeira delas é a introdução. Que é o que é a introdução? Sempre o primeiro parágrafo do texto, a introdução, né? Que no máximo a gente tem que colocar 5 linhas de introdução, ou mais, se quiser fazer mais um pouquinho, né? Vai depender de você. Não, mas eu aconselho colocar sempre 5 linhas de introdução. Não deve exceder o tamanho dos parágrafos de desenvolvimento, tá certo? Ou seja, não pode ser maior que o desenvolvimento e nem menor. Tem que ser uma coisa bem relativa, tá? E depois da introdução vem o que nós chamamos de desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a apresentação dos seus argumentos em parágrafos. O texto ideal tem que entre 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, tá certo? Então, para ser um texto bom, tem que ter 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Para que fique um texto bem explicativo. Normalmente, cada parágrafo aborda um tópico de argumentação. Ou seja, o que é um tópico de argumentação? Ou seja, um exemplo, né? Pronto, eu estou trabalhando cooperativismo, né? Eu estou falando aqui sobre o cooperativismo, mas eu vou colocar cada parágrafo um tópico de argumentação. Primeiro tópico, eu vou falar
da comunidade. Vou falar da minha comunidade como um exemplo de cooperação. No segundo, eu vou falar da minha casa, né? Na minha casa também existe cooperação. Outro exemplo, os animais também trabalham em forma de cooperativa, né? Todos trabalham de forma unidas, como no caso dos leões, por exemplo, eles trabalham em forma de cooperativa, tá? Quem é que estava entrando aqui? Ninguém entrou? Então, a conclusão. A conclusão, o tamanho ideal é de 5 linhas. Então, é bom que não seja maior que o número de linhas dos parágrafos do desenvolvimento. Tem que ser uma coisa também harmônica, né? Pode ser de 6 ou 7 linhas, pode ser até 8, no caso aqui, se quiser, tá? Então, a conclusão é o quê? É a opinião, a exposição, que você vai colocar a sua opinião a respeito do assunto, né? A respeito do assunto, mas no caso a opinião aqui, no final. Vamos ver aqui outro exemplo. Um esquema de Vamos ver aqui o esqueleto de uma redação. Vamos supor aqui isso na prática. Vou fazer isso daqui na prática. Ok? Vamos supor que aqui a redação de vocês sejam 4 parágrafos, ok? O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução, né? Como a gente sabe que a gente já sabe. Aqui quem está mandando aqui a mensagem? Quem é? Vamos lá. Então, veja aqui, vamos supor que o texto de vocês tem 4 parágrafos. Uma introdução, 2 de desenvolvimento e uma de conclusão. Vejamos. No primeiro parágrafo, você tem que deixar claro o objetivo do texto. Qual é o objetivo lá do seu texto? Você não vai falar sobre o que é cooperação, então você vai ter que deixar no primeiro parágrafo aqui, descrever o que é cooperação para você. Tá? Ok? Ou seja, o que você acha sobre o tema cooperação. No parágrafo de desenvolvimento, você vai apresentar os objetivos dos parágrafos de desenvolvimento. Quais são os objetivos? Por que eu acho isso. Ok? Por que você acha que o tema cooperativismo é importante para o desenvolvimento da comunidade? Aí você vai explicar aqui no parágrafo 2 e no parágrafo 3, a ideia número 1 e a ideia número 2, certo? E por fim, o parágrafo de conclusão, que é a retomada dos objetivos do texto e dos parágrafos anteriores, certo? Você vai dar a sua opinião, tá certo? Aqui no caso, ou a opinião, ou, tá certo? Você vai colocar a sua opinião, certo? A opinião de vocês. Você vai colocar aqui no caso, a sua opinião, ou uma solução para a situação, tá? Uma opinião sua. Você vai opinar aqui. Você vai opinar no último parágrafo ou você vai apresentar uma solução. Que solução você coloca para, por exemplo, para Que solução você coloca a respeito do cooperativismo? Qual é a solução aqui? O que você propõe para melhorar a situação do cooperativismo na comunidade, da sua região? O que você acha importante a cooperação? Você vai deixar isso claro aqui no último parágrafo de conclusão, tá bom? Então aqui no primeiro parágrafo você vai apresentar o assunto. Qual é o assunto? Você vai dizer que a cooperação é o quê? Quando as pessoas agem de forma mútua em objetivo comum.
Aí você deixa claro aqui no primeiro parágrafo por que isso é importante. As pessoas trabalham de forma coletiva, tá? Aí vem aqui, no segundo parágrafo, você dá exemplos, você vai colocar exemplos na sua comunidade de cooperativa, de cooperativismo, de atos de cooperação. Você vai colocar exemplos aqui, né? Aqui e aqui. 2 exemplos, um exemplo aqui, outro aqui e um fechamento aqui. Ok? Alguma dúvida aí? Vejamos aqui um exemplo na prática, tá? Um exemplo aqui da prática de uma redação dissertativa. Aqui, claro que não é o mesmo tema não, tá? É outro tema diferente. É só para vocês verem aqui como é que se comporta. Essa redação aqui, pessoal, o tema dela é essa daqui. Considera-se que a televisão tem influência na vida dos jovens? Então, o tema é esse. Tá? O que a autora pensa sobre isso? Ela já deixa aqui a tese aqui, que fica no primeiro parágrafo. O que ela pensa sobre isso? E você? O que você acha? A televisão tem influência na vida dos jovens? Aí, cada um tem uma tese. O que é a tese é o que a pessoa pensa, o que ela defende. Essa pessoa está dizendo aqui que a televisão tem uma grande influência na formação pessoal e social das crianças e dos jovens. Tá? É a tese dela. Aí ele explica aqui, funciona como um estímulo que condiciona os comportamentos positiva ou negativamente. Quer dizer, que a televisão tem ponto negativo e tem ponto positivo também, né? Aqui ela já apresentou a tese dela aqui. Então apresentou o assunto, só que aqui no caso é televisão, falando da televisão. Você vai falar sobre o cooperativismo. Você vai falar o que é cooperação. Você já tem que deixar aqui nesse primeiro parágrafo o que é cooperação. No caso dessa daqui, ele colocou 4 parágrafos de desenvolvimento. O que para vocês vai valer só 2 parágrafos. Para facilitar para vocês, tá bom? 2 parágrafos. Professor, posso fazer 4 parágrafos igual essa daqui? Pode. Agora eu estou dizendo que é bom você fazer com 2 parágrafos, por quê? Porque vai ficar mais simples para você, tá? É o conselho que eu dou. Então você faz 2 de desenvolvimento, lá no caso aqui, e vamos ver aqui. Então ela colocou a tese, esse é o primeiro argumento positivo que ela está dizendo aqui, ó, a televisão, para ela, difunde programas educativos interessantes, tais como o Zigue Zague, os documentários sobre histórias, ciências, informação sobre a atualidade ou divulgação dos novos produtos. Pronto, é o primeiro argumento dela aqui. Qual é o primeiro argumento? Programas educativos interessantes. Segundo argumento. Todavia, a televisão exerce também uma influência negativa ao exibir modelos cujas características são inatingíveis pelas crianças e jovens em geral. As suas qualidades físicas são amplificadas, os defeitos esbatidos, criando-se a imagem de herói, heroína perfeitos. Essa construção produz sentimento de insatisfação do seu eu consigo mesmo e de menosprezo pelo outro. Esse é o segundo argumento, né? O argumento negativo, né? Que exibir modelos cujas características são inatingíveis pelas crianças e jovens em geral, tá? A violência é outro argumento. A violência é outro aspecto negativo da televisão. Em geral, as crianças jovens tendem a imitar os comportamentos violentos dos heróis, o que pode colocar em risco a vida dos mesmos. Aqui outro argumento, terceiro argumento. E o quarto argumento, o mesmo que acontece com o visionamento das cenas de sexo, as crianças formam uma imagem distorcida da sua sexualidade, potencializando a prática precoce do sexo e suscitando distúrbios afetivos. Está aqui outro argumento, que é a cena de sexo também, que é outra coisa prejudicial. E aqui é o fechamento, vocês observam, aqui é
a conclusão, né? O que ela coloca aqui na conclusão? Vamos ver. Em jeito de conclusão, é legítimo que se imponha às estações de televisão uma restrição de exibição de material violento ou desajustado à faixa etária nas suas grelhas de programação, dado que a exposição a este tipo de conteúdos é extremamente prejudicial no desenvolvimento das crianças e de jovens, pois tal, como se diz o povo, violência só gera violência. Pronto, vocês observam aqui que este parágrafo final faz um apanhado de todos os outros do tema, da apresentação da tese até os últimos parágrafos. Então faz um apanhado, faz um resumo aqui, né? Ela faz aqui uma solução, né, gente? Ela dá uma solução para que este problema da televisão seja resolvido, tá? Qual é o conselho que ela dá aqui? Ela dá o conselho que é importante que as televisões exibam, né, a faixa etária nas suas grelhas, nas suas grades de programação. A faixa etária, né? Que são os programas de classificação livre e aqueles programas que são para maiores de 18 anos, tá? Então, aqui nós temos o detalhamento a tese, o que ela defendeu foi essa, né? De que a televisão tem uma grande influência na formação e pessoal social das crianças e dos jovens. Esse é o que ela pensa sobre o problema da televisão. E aqui são os destaques, são os argumentos que ela colocou. Ela colocou um argumento positivo e 3 negativos para defender a tese dela, tá certo? Então, espero que vocês tenham mais ou menos pegado aqui a estrutura desse tema. Agora vamos ver aqui se vocês estão por dentro. Qual é o tema da sua redação? Vocês sabem qual é o tema da redação de vocês? O que vocês vão abordar? Cooperativismo. Isso, vocês vão abordar o que é cooperativismo. Então vamos ver aqui. Pessoal, o concurso da redação do 4º e 5º ano, o programa Agrinho, tem como seguinte tema: o que é cooperação? Então vocês vão se atentar para isso aqui, ó. Vocês vão abordar isso aqui, o que é cooperação. Então vocês vão pegar o caderninho de vocês hoje e já vão colocar tudo que vocês sabem sobre cooperação. O que é cooperação? No primeiro parágrafo você já tem que deixar isso escrito, dizer o que é cooperação. Nós vamos trabalhar alguns conceitos aqui em base importantes para que vocês possam gravar na cabeça de vocês sobre isso. E as redações deverão ser apresentadas em uma lauda, ou seja, em uma folha, no máximo de 25 linhas, no máximo, tá? Quer dizer que não pode ser mais do que isso. Escritas pelo próprio aluno em um texto dissertativo, argumentativo, que é o que nós trabalhamos agora. Na folha deve ter um cabeçalho com o nome do aluno, idade, nome da escola, série, classe, nome do professor e o tema da redação, né? O professor faz de caneta, é? Não, quero que vocês façam, pessoal, isso no caderno de vocês, por enquanto, tá? Você vai fazer no caderno de vocês com lápis, a lápis, por enquanto. Por quê? Porque é apenas o rascunho que nós vamos fazer ainda, não é a redação. Agora, quando tiver tudo prontinho, quando eu fizer a correção, que a gente vê que a redação de vocês está perfeita, aí sim você vai usar o quê? Pega a folha lá, a folhazinha que foi entregue, aquela folhazinha que tem tudo lá, linhas e tudo, e vai escrever ela no caderno, na folhinha de caneta azul, ó, ou preta, tá? Não serão aceitas redações digitadas, tá? Tem que ser com a letra mesmo de vocês. Aí tem aqui o critério de classificação, ó. Então, como é que a sua redação vai ser classificada? Coerência com o tema, ou seja,
a sua redação tem que estar realmente de acordo com o tema, o que é cooperação, considerando os conteúdos apresentados no programa Agrinho lá na cartilinha de vocês. Isso vai ser de critério classificatório. Quem vai classificar isso aqui é uma conjunta de professores que vão analisar isso aqui. 45 pontos para a produção própria. 45 próprios, se não tiver aqui, se for detectado que você copiou a sua redação de site, copiado da internet, você já vai perder isso aqui, você já perde 45 pontos. Então tem que ser uma coisa própria, não pode ser copiado de nada, tem que ser algo criado por você. Clareza nas ideias, a redação deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, tendo tudo isso aí, você já vai ganhar o quê? Mais 45 pontos. Apresentação. A redação deve ter um título, se apresentada em folha de papel tamanho A4, isso aí a gente já sabe. Atentar para a disposição dos parágrafos, a ausência de rasuras, escrita a lápis ou caneta, azul ou preto. Então, no caso, não pode ter rasuras, não pode ter erro ortográfico, tá? Se você sentir dúvida em alguma palavra, procure no dicionário ou então na internet para você ganhar mais 10 pontos. Então, aqui 45 mais 45 dá 90, né? Mais 10, 100 pontos. Então, quer dizer que sua redação, para ser premiada, para garantir a premiação, tem que ser 100 pontos. Não entregar de jeito nenhum, o que acontece? Bom, se você não entregar de jeito nenhum, você vai ser preso. Ah, tá, entendi. Tá brincando. Não vai acontecer nada, você simplesmente não participa, você. E outra coisa, a premiação maior aqui, viu, meu caro? Fazer texto, eu sou péssimo. A premiação maior aqui vai ser viu, meu caro amigo Luiz? Vai ser a sua participação. Essa é a maior premiação, porque se você aprender a fazer uma redação dessa daqui, quando você for para o vestibular, não vai ter ninguém que vai concorrer com você, porque você já sabe fazer uma redação como essa, então você não vai ter muita dificuldade. Você vai passar nos melhores vestibulares, você vai passar no concurso, vai passar em concurso, você vai passar na prova do Enem. Não é isso? É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Eu não vou participar porque eu não vou ganhar. Isso. Que a minha letra é péssima. Não pense isso. Até a Preta também tá fazendo. Eu acho que ela passa. Olha, vamos entender, viu, Luiz Fernando? Eu sei que você é um cara que está pensando de forma muito pessimista. Mas vamos entender pelo lado positivo, tá? Embora você não ganhe essa competição, mas uma coisa você tem certeza, que você está treinando para futuramente você dar alegria para o seu pai e para a sua mãe. Porque você aprendendo a fazer isso aqui, quando você for fazer o Enem, você sabe que o Enem, a redação lá é 1000 pontos, cara. Quem faz uma boa redação no Enem tem uma chance enorme. Tem uma chance enorme de fazer um curso de medicina, de você realmente ajudar a sua família, cara. Vamos pensar nisso. Pessoal, eu fiz tipo eu tava aqui esses dias, né? Aí eu fiz tipo uma anotação do que era o cooperativismo, os valores, princípios e o dia do dia do cooperativismo, né? Para mim poder saber melhor e ter uma ideia melhor. Aí eu anotei e quando eu for fazer a redação eu posso voltar aqui e colocar alguma coisa que tá aqui na redação, não é? Isso, olha, é exatamente o que a Letícia está falando. Olha, íamos entrar nesse assunto. Então, você estudou aquela cartilha do Agrinho, tá? Então, assim, o programa Agrinho,
ele foi planejado com essa intenção. A cartilha do agrinho é para o aluno ler, não é para estar servindo de boniteza lá em cima da estante. É para o aluno ler, tirar suas conclusões. Como a Letícia está falando, ela vai fazer anotações importantes. Não é que ela vai fazer uma cópia da cartilha, não. Ela vai agregar aquilo que ela aprendeu em seu texto. É o que eu estou falando. Eu não vou escrever falar sobre essa garrafa aqui. Ô, garrafa bonita aqui, tá cheia de café. Eu vou falar sobre essa garrafa aqui, tá? Eu vou falar da minha opinião sobre ela, tá? Agora, uma coisa é eu falar sobre a garrafa, outra coisa é eu falar sobre o cooperativismo, né? Todo mundo sabe falar sobre uma garrafa dessa aqui, porque assim, todo mundo conhece, não é não? Agora, cooperativismo, para me falar sobre o cooperativismo, eu tenho que ter assunto. E o que é ter assunto? É ter conhecimento do assunto. Você tem que saber o que é o cooperativismo, não é? Quais são os princípios do cooperativismo? Quais são os benefícios do cooperativismo? Vocês já imaginaram, já fez essa pergunta? Quais são os benefícios? Para que serve o cooperativismo? É com essas perguntas que vocês vão colocando na cabeça, que aí vai facilitar na hora de você escrever seu texto. Então a Letícia está no caminho certo, acredito que vai dar suporte para que ela possa fazer a redação dela com qualidade. Aí, o Luiz Fernando disse que me perguntou se eu não entregar a redação, o que acontece? O que acontece é que você vai perder muito com isso. Claro que ninguém vai punir você, né? Eu até que fiz uma brincadeira com ele que se você não entregar você vai ser preso. É brincadeira. Mas quem é que vai perder? É quem não entregar. Quem não entregar. Porque assim, esse exercício que nós estamos fazendo aqui, essa competição, tá? Ela é praticamente inviável com relação ao que você vai aprender de conteúdo para quando você for prestar o vestibular. Quando você for fazer o Enem. Porque a maior porta de entrada hoje, gente, da universidade é o Enem. Você fez uma prova bacana no Enem, você tem 99,9% de fazer a faculdade que você quer. Ou vocês não têm essa ideia na cabeça de vocês? Tem ou não tem? Esse tema que nós estamos trabalhando aqui, pessoal, dissertação, você pode ter certeza, se for fazer qualquer vestibular, vai pedir para você fazer uma dissertação. Entenda o que eu estou falando. E aí você, sabendo que é já uma redação dissertativa, isso vai ajudar muito para vocês. Eu tenho certeza absoluta. Quem se interessar por isso, um dia vai me agradecer o que eu estou dizendo. Professor, olha, você falou a realidade. Eu aprendi aquilo, eu anotei na minha agenda tudo que o senhor falou e tudo isso me ajudou. Tá? Então vamos para frente aqui. Então vocês já estão sabendo. Qual é o tema que você vai escrever? O que é cooperação? É o tema. Professor, número de linhas? No máximo 25. Professor, como é que eu tenho que fazer logo? Olha, no caderno. Você vai se fazer no caderno primeiro, com cuidado, com uma letra bonita, bem organizada, tá? Quando eu falo bem letra bonita, não é aquela letra apagada não, uma letra bem forte para que eu possa ver, né? Porque na foto às vezes sai ruim, tá? Eu peguei aqui umas redações de alguns alunos, né? Que veio muito apagado, porque escreveu bem fraquinho, tá? Então faça a redação de vocês, conforme o que está escrito aqui. O que é cooperação? Você vai escrever o que é cooperação no primeiro parágrafo. No segundo e terceiro você vai colocar exemplo de cooperação. Existe um monte de exemplos de cooperação, né? Que você pode citar, pode até fazer uma relida da cartilha antes de fazer a sua redação, tá? Vamos ver aqui, pessoal, um exemplo de redação, tá? Um exemplo de uma redação aqui do aluno, de um aluno que foi exitoso, ou seja,
que foi campeão de segundo lugar, viu? Aqui foi o segundo lugar do quarto e quinto ano do ano passado. Então vamos ver aqui. Vocês vão receber ou já receberam uma folha parecida com essa, tá? Que onde tem aqui tema, eu acho que aí não tem, né, o tema. Vocês vão colocar o que é cooperação, tá? Nessa folhinha. Aqui tem o município, a escola, o aluno, a idade do aluno, a série que está cursando, professor, o nome do professor aqui, essas partes aqui ninguém mexe aqui, tá? Pode deixar que o professor quem coloca essa parte aqui, CPF, RG, tá? Aí vem a parte que você vai escrever. Vocês observam que é feito em parágrafos aqui, ó, tá bem bonitinho aqui. Eu escolhi esse texto porque ele tá bem legalzinho. Então aqui você vai descrever aqui no primeiro parágrafo o que é cooperação. Ela aqui não descreveu basicamente o que é cooperação. Ela começou a falar da importância da cooperação. Tá vendo aí, ó? O cooperativismo hoje é útil e essencial dentro da sociedade, causando impacto positivo na convivência e no desenvolvimento de uma sociedade, na qual todos devem trabalhar visando crescer e progredir, conectados a um bem comum, exercendo com responsabilidade seus direitos e deveres. Tá vendo aqui o que ela fez? Tudo isso aqui que ela pegou, ela com certeza ela aprendeu lá na cartilha do Agrinho. Tá? Você observa que a introdução ela está bem explicativa aqui, ó. Ok? Não estou dizendo que vocês têm que fazer igual do jeito que ela fez aqui, tá? Nisto consiste. Não, nesse contexto é necessário unir forças. Aqui já vem aqui o desenvolvimento, tá certo? Aqui, ó. Neste contexto é necessário unir forças para tentar trazer benefícios. Tá vendo? Ele está colocando aqui exemplos de que é necessário fazer para que a cooperação seja eficiente. Ó, neste contexto é necessário unir forças para tentar trazer benefícios para a população em geral, de modo que todos participem e compartilhem de forma democrática nos setores econômicos, sociais e políticos, desfrutando de todos os benefícios conseguidos. Tá? Então ela colocou muito bem, abordou aqui, bem interessante, né? Eu gostei aqui dessa redação, de todas as que eu gostei foi essa. Se eu fosse fazer a correção dessa redação, eu colocaria ela em primeiro e não em segundo. Aqui eu achei que o corretor foi muito injusto. Eu achei, né? Na minha opinião, foi muito injusto ele ter colocado ela aqui em segundo. Teria sido em primeiro. A única coisa que eu não gostei foi da conclusão, certo? A conclusão ela é maior do que a introdução e o desenvolvimento. Ela colocou só o de desenvolvimento aqui, tá? E um de conclusão. Cuidar o próximo, ajudar o próximo e a comunidade, de maneira geral, são exemplos de ações de cooperação. É necessário que haja ação e contribuição de todos que vivem com a sociedade, em uma sociedade, para manter a consciência de forma agradável, buscando o bem-estar geral, a paz interior e exterior, garantindo
a qualidade de vida, dignidade e, consequentemente, a realização e a concretização de nossos sonhos e projetos, na certeza de que se está vencendo em uma eu não sei que palavra é essa daqui, em uma sociedade justa e bem sucedida. Então, de qualquer maneira, aqui o texto está bem organizado, tá certo? A única letra aqui que está meio pequena aqui, por conta da digitalização. Tá? Então aqui, o que vocês puderam observar aqui? Alguém que pode dar uma opinião, pessoal, sobre esse texto? Esse aqui foi do ano passado. O aluno que tirou em segundo lugar, tá aqui, segundo lugar, né? Que foi lá de Ibiquitinga. O aluno de 5º ano tinha 11 anos de idade, tá aqui. É o Samuel, né? Samuel, se eu não me engano. Então tá vendo, pessoal? O que vocês acharam desse texto aqui dele aqui, né? Vocês daria nota 10 para esse texto, nota 5, nota 6, nota 8, 9? Qual nota que você daria para esse texto, Letícia? Eu achei legal o jeito que ele explicou as coisas, né? Ele buscou usar palavras bem... Como é que fala? Palavras... Ai, meu Deus. As palavras elegantes, né? São bem voltadas e que você percebe que nessa redação a linguagem que ele utiliza é uma linguagem formal. Você vê que não tem gírias, tá? De jeito nenhum, porque a dissertação, na realidade, ela não pode ter regionalismo, não pode ter variantes linguísticas nela. Tem que ser uma linguagem formal, de acordo com a gramática. Por isso que eu sempre digo, tem que ter cuidado ao escrever, né? Não pode escrever de qualquer jeito, né? Tem que observar a norma gramatical. É lógico que aqui, você observando, tem um problemazinho nesse texto aqui, tá? Tem um problemazinho aqui da ordem gramatical, né? Ele deixou muito espaço, ó, né? Talvez para ganhar linha, né? Ele deixou muito espaço aqui. Ele não deveria deixar um espaço muito grande, por exemplo, desse artigo aqui em relação ao substantivo cooperativismo, né? Ó, ele deixa espaço muito grande. Eu vejo isso como... Mas, de qualquer forma, né? O texto está bem organizado, você vê que ele utiliza as palavras de forma correta, ele aborda o conteúdo que está dentro do contexto do que é cooperação realmente, né? Ele fala da importância de buscar força entre os participantes da comunidade para construir o futuro melhor, né? Enfim, então o texto está bem organizado, tá? Então, por isso que eu digo, no meu caso, viu, Letícia? Eu daria nota 10 a esse texto aqui, porque o texto anterior, ou seja, o menino que tirou em primeiro lugar, o texto está desorganizado. Eu acho que foi falta de cuidado dos participantes da banca, né? Eu não sei que critério eles usaram, mas no meu caso eu daria o primeiro lugar para este menino aqui de Ibiquitinga, né? Porque o texto também é organizado realmente, tá? Alguma outra opinião aí, pessoal? Pessoal, vamos participar, vamos dar aqui a opinião de vocês, tirar as dúvidas, né? Outra coisa, vamos tomar cuidado, pessoal, com a translineação aqui, tá bom? Tá bom? Cuidado para não passar essa margem aqui, tá certo? Ok? É por isso que é importante saber separar as sílabas, tá? Olha que quase passa um pouquinho aqui, ó. Isso aqui pode também prejudicar a classificação. Parágrafos, todo parágrafo começa com letra maiúscula. A questão da pontuação também, tá bom? Porque ele utilizou muito a pontuação, bem legal. Então,
por isso que é importante, pessoal, por isso que é importante vocês fazerem logo esse texto no caderno e ir mandando para mim, porque a gente vai ver a questão da pontuação, se tá faltando alguma pontuação, a questão da translineação, enfim, tá bom? Vejamos agora aqui. Então aqui vamos refletir, né? O que é cooperar, né? Já que vocês vão abordar lá no texto de vocês, é importante a gente refletir sobre o que é cooperar, né? Segundo o dicionário, cooperar é um verbo, tá? Um verbo transitivo, né? Aliás, intransitivo, que significa atuar juntamente com os outros para o mesmo fim. Então, quando eu estou atuando, quando eu estou participando coletivamente de um trabalho, seja de uma ação voluntária, por exemplo, num momento como este de pandemia, muitas pessoas se juntam para juntar alimentos para dar para as pessoas que estão com necessidade. Então, é o exemplo de cooperar. Eu estou cooperando para ajudar as pessoas. Então, quando eu estou atuando juntamente com os outros para o mesmo fim, então eu estou cooperando, estou exercendo o papel de cooperar, ou seja, contribuindo com o trabalho, esforços, auxílio, colaborar. Por exemplo, os atores cooperam com o diretor para o sucesso da peça. Não, os atores, para que uma peça de teatro ela possa ser efetivada, tem que ter o quê? Tem que ter a ajuda dos atores e o diretor para que tudo concorra bem, né? Porque se um dos integrantes não contribuir para aquilo se efetivar, então não vai dar certo, né? Então acontece na mesma situação na comunidade de vocês. Então todos têm que andar juntos, de mãos dadas, como você vê aqui na foto, né? Todos de mãos dadas, é possível fazer muito mais. É diferente de uma pessoa só. Uma pessoa só não pode fazer muito, mas quando eu junto várias pessoas com um objetivo em comum, eu tenho certeza que aquilo vai ter força, vai ter mais potência, né? Então é isso. Os leões. Outro exemplo que eu coloquei. Os leões caçam em grupo, não é? Por que eles caçam em grupo? Porque eles viram que para abater uma presa, por exemplo, um búfalo, por exemplo, eles precisavam se organizar. Porque se só uma pessoa, não só um leão, na realidade, não conseguia abater a presa. Então, juntos, ficariam mais fácil. Então, eles, ao pegar aquela presa, eles dividem a carne com o grupo, né? E todos vivem bem. Acontecia também com como a gente viu na cartilha, né? Muitas hominídeos, os primeiros hominídeos, os primeiros ancestrais nossos, né? O Homo sapiens, né? Os Homo neandertais e os outros que existiam, eles trabalhavam em grupo, né? Eles viviam da caça. E é lógico que eles viviam em grupos de pessoas, onde todos partilhavam do mesmo trabalho, das mesmas funções, né? Então isso é exemplo de cooperar. Os alunos cooperam nas tarefas escolares. Pronto, quando vocês estão aí, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, vocês estão aprendendo, vocês estão executando os trabalhos de vocês, então vocês estão colaborando, vocês estão cooperando para que a educação possa realmente se efetivar, né? E que é lógico, quando se trabalha de forma coletiva, tudo isso vai favorecendo, né? A comunidade vai melhorando, né? As pessoas vão tendo melhor qualidade de vida, né? Quando a comunidade se organiza, a gente vê que não existe mais miséria, né? Agora, quando as pessoas se isolam, quando as pessoas só pensam no próprio umbigo, né? Aí as coisas ficam cada vez mais difíceis, porque as pessoas se individualizam, tá? Então, o princípio do cooperativismo é esse, os princípios, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Vamos refletir aqui sobre a cooperação, né?
Veja um exemplo dessas formigas aqui. Olha só que exemplo lindo é você ver as formigas trabalhando de forma organizada. Todas aqui têm que estar fazendo a função delas, né? Olha só, elas construíram uma ponte, gente. Olha aqui. Olha só aqui, para fazer o transporte da carga, elas tiveram que usar um plano, um planejamento. Então elas estão fazendo nada mais aqui do que uma ponte para que as outras formiguinhas possam passar. Tá vendo? Então é isso que acontece na cooperação. A cooperação é de suma importância. Nenhuma comunidade, nenhuma sociedade vai sobreviver por muito tempo sem a cooperação. Todos têm que cooperar, não é? Embora que indiretamente. Ou seja, quando eu vou para a rua, eu vou comprar verdura, eu vou comprar o tomate, eu vou comprar o chuchu, eu vou comprar carne de boi. Tudo isso vem de quem? Vem do trabalho coletivo. Vem do trabalho coletivo que as pessoas plantam, colhem, cultivam, né? Questão da agropecuária, a agricultura e pecuária que é muito presente na nossa região. Então, isso é um exemplo de cooperação. Porque se não fosse isso, como é que eu poderia? Eu estou trabalhando aqui, como é que eu poderia comer a carne do boi? Como é que eu poderia comer o tomate, o peixe? Então, tudo isso, pessoal, vem através da cooperação. O ser humano vive em organização como as formigas que vivem. Cada um tem a sua função e todas vivem, todas se desenvolvem, tá? Então, com base nesse pressuposto aqui que a gente falou, né, sobre essa aula de hoje, vocês vão já dar início à redação de vocês, tá certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida, gente? Vamos lá?